Olá, eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação aqui da Grão Faculdade e hoje estou aqui na série Escola, essa série que você pediu. O tema de hoje é quem deve brincar. Quando a gente fala de brincar, todo mundo pensa que é só criança. Será? Bom, eu trouxe aqui para bater um super papo com vocês o nosso amigo brincante, Jonathan Aguiar. Jonathan, venha para minha bancada. Seja Que alegria, bem-vindo, Estela. não é? Meu amigo brincante, porque o brincar faz parte do seu processo de pesquisa, né? O seu ofício enquanto pesquisador perpassa pelo brincar, não é, Jonathan? Quem deve brincar, Esse Jonathan? brincar, esse brincar, Estela, faz parte da nossa vida humana. Quem deve brincar? Sabe, Sim. uma pergunta bastante propositiva no sentido de parar para pensar o que é a própria brincadeira, sabe? E esse ato, né, de brincar e quem deve se brincar são crianças, jovens, adultos, idosos. Não há restrição, sabe? A brincadeira é inerente ao sujeito humano, então todos nós, a partir desse ato, desse movimento, né, da relação com o outro e consigo mesmo, podemos nos constituir enquanto sujeitos humanos. Brincar na sala de aula, dentro da brinquedoteca, no hospital, na rua, na favela, sabe, no interior de uma cidade. Então, esse brincar é que nos invade e, ao mesmo tempo, nos provoca, sabe, ser esse ser brincante ao longo da nossa trajetória. Bom, vamos lá. E, gente, olha, live ao vivo é assim, tem cachorro latindo, tem barulho, isso faz parte, não é? A gente trouxe isso pós-pandemia e ela veio para ficar. Isso mostra o quanto que nós somos gente de verdade, né? Isso faz parte do nosso ser brincante, né, Jonathan? Jonathan, eu sei que você vai falar um pouco mais sobre quem deve brincar e você já começou a falar aí. Mas da onde surgiu a ideia de dialogar sobre o brincar na sua trajetória profissional? Por que o brincar e não outro tema? É um tema que marcou a minha trajetória, primeiramente enquanto estudante, vivenciando todo esse processo dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí recordo as vivências, as experiências, sabe, no decorrer das disciplinas, ao mesmo tempo na aproximação de um laboratório de pesquisa, que é o próprio Lupeia, que fez parte da minha trajetória, e dali começou a trazer alguns fios de pensar esse jogo, essa brincadeira, esse lúdico que acontece dentro da universidade, no espaço de educação infantil. Então, foi a partir daí que me moveu de alguma maneira, resultando a participação em eventos acadêmicos, científicos, e dali foi redesenhando também a minha trajetória acadêmica, no sentido de ampliar essa visão de jogo, brinquedo, brincadeira, lúdico, tanto no mestrado quanto no doutorado e também no processo de finalização de um pós-doutoramento que foi dentro da própria UERJ. Então, assim, falar sobre o brincar, paralelo também a todas essas questões, invade também a minha prática enquanto professor Uhum. que sou aqui no município de Bom Jardim e atuando dentro dessa sala de aula com as crianças, sabe, de pensar esse brincar no processo de ensino-aprendizagem. Jonathan, quando você fala do brincar, e eu tenho os livros que você publicou, porque você é um estudioso da área do brincar, eu acho que tem. Ah, esse daí. Eu já ia falar dele agora mesmo. Porque eu acho que esse é o livro que faz. Não vou dizer que é uma ruptura, porque não é isso, nem uma mudança de paradigma, mas você vem falando do brincar na favela. E aí, quem brinca na favela? Não é só a criança, certo? Então, vamos lá, meu amigo. Adultos, adultos brincam, sabe? Eu, enquanto morador, sabe, de uma favela, brinquei ao longo da minha trajetória e, sobretudo, diante de uma escrita, sabe? O quanto que esse brincar tá ligado também a esses processos de simbolização, de invenção, de criação, e resulta também desse livro, Educação Lúdica em Favela, quantos tiros são necessários para a aprendizagem. Pensar esse lugar do brincar aliado a esse lugar do direito à educação,
do direito a essa educação que, às vezes, acabam ficando meio que à parte, né? De sujeitos que moram dentro da favela e não se sentem envolvidos diante desse processo. E esse livro traz também um pouco dessa possibilidade de como envolver crianças, jovens, adultos, professores, sabe? Donas de casas diante desse processo. Quantos tiros são necessários para aprender, né? Nenhum tiro, mas ao mesmo tempo esse tirar, brincando com a própria palavra, retoma também os sentidos e os significados dessa epistemologia, sabe? Esse tirar é reconhecer o outro, é reconhecer também a falta de saneamento básico, de saúde, mas ao mesmo tempo ampliando essas vozes, essas narrativas e potencializando a partir dessas narrativas também, que a partir do brincar a gente pode criar vínculo, sabe? Criar um espaço onde crianças que possuem dificuldades de aprendizagem ou até se sentiram excluídas no meio desse processo venham, ao mesmo tempo, consolidar e aproximar com esse lugar de inteireza. Eu posso fazer parte diante desse percurso. Eu sou aquele que escreve a minha história na primeira pessoa. Quando eu digo eu sou aquele, não só eu, Jonathan, mas aquele que fala, sabe? Ou aquele que sente a partir das minhas palavras, pode interligar ao meio desse discurso e pensar: opa, eu também posso brincar. Uma coisa que eu acho muito legal, Jonathan, na tua escrita, na tua fala, e a gente se aproximou muito nos últimos anos, e isso me marcou bastante. Quando você uma vez falou assim, parece que quando a gente fica adulto, eu tenho que marcar o dia de brincar. E a gente fala assim, vamos marcar uma brincadeira? Que lá, para quem é carioca, é o churrasco de domingo, tem um futebol na televisão, a super resenha, né? A resenha que não é a do seu livro, mas a resenha. E é como se eu tivesse que pedir autorização para outros adultos para que a gente demarque um espaço do brincar. E aí eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, porque a ideia do brincar é a ideia não só da criança que vai aprender a partir de, mas para o adulto, como é que funciona essa brincadeira? Essa restrição, melhor dizendo, essa demarcação, né, de um dia específico para que este brincar aconteça. E aí eu começo a pensar também até nos próprios teóricos, sabe? Eu não estou aqui com o propósito de trazer aquele movimento do Academicês, mas a partir da minha fala tem como base, né, trazer essas percepções, essas teorizações. Eu lembro muito do Nzinga, né? Sabe que todos nós somos seres homoludes, enquanto que esse espaço, esse lugar do lúdico habita o nosso ser. Logo, esse lugar do brincar também. E quando a gente demarca ou afirma um único dia ou dias específicos para este brincar, significa que a gente não está colocando esse sujeito num movimento de inteireza, de participação, de colaboração, sabe? E isso tem me provocado, Estela, não só quando atuava enquanto professor dentro de uma favela, mas também nesse movimento de se aproximar dentro das secretarias municipais de educação, nos cursos de formação com professor, né, formações continuadas, e a gente vem percebendo que mesmo diante de tanta literatura científica falando sobre esse lugar da potência do próprio brincar, ainda, na atualidade, a gente se depara com espaços que restringem esse lugar, né? Do retirar o recreio de uma criança, do não inseri-lo no processo lúdico, e mais ainda, é um direito que já está sendo, que foi estabelecido dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente olha para todas essas dimensões, a gente vai pensando nessas ações e nessas percepções. Embora a sua pergunta é bastante provocativa, sabe, e que faz a gente entender esse lugar também do adulto brincante que somos, é importante, a partir da minha fala, trazer também esse percurso. Porque aquele que
que promove, que faz o processo de mediação também dessa brincadeira, ele precisa ter noções, né, teóricas, políticas, culturais, do quanto que esse espaço é fundamental. E quando eu digo aqui o espaço, eu não estou dizendo só o espaço físico, mas esse espaço também psicológico, interno, sabe, do próprio sujeito. E aí remete a esse lugar do ser brincante. Adultos que promove esse lugar da brincadeira são adultos que estão mais atentos a essas questões e, sobretudo, legitimando um direito infantil. E resgata, no meio disso tudo, esse lugar nosso, né? De não ver o tempo passar, de você estar ali brincando com as próprias crianças e as coisas vão acontecendo, rompendo o próprio espaço e o tempo, a partir de uma escrita, do ouvir uma música, sabe? Do escrever um próprio poema, do sentir o processo de fruição, sabe? Diante daquilo que nos move, que pode ser uma imagem, pode ser uma obra de arte, pode ser até mesmo uma palavra, sabe? O quanto que esse lugar precisa ser revivido, né? E diante disso a gente vai construindo e possibilitando, como eu disse, o direito da própria brincadeira, o direito do próprio brincar, o direito de ser lúdico e criativo. Bom, você falando já é um encantamento, mas ainda calma que eu ainda tenho mais algumas coisinhas para dialogar com você. Uma coisa interessante que você trouxe aqui, e eu quero que você já deixe isso guardado, que é a questão de tirar o recreio das crianças. Quero trocar nesse assunto, porque eu acho que ele é polêmico no sentido de mas é um ato de correção de comportamento, é um ato de moldura de comportamento, e eu tenho questões também sobre isso. Eu acredito que elas vão muito de encontro ao que você também acredita. E a outra questão é quando a gente fala do ser brincante, porque se o professor não brinca, ele não vai permitir que seus estudantes brinquem, porque ele não é esse sujeito brincante, que é uma conversa também que eu sei que você já vem fazendo esse diálogo há algum tempo. E, de modo geral, quando eu estou saindo na rua, eu tenho olhado como que as crianças têm tido seu espaço de brincar limitados. E aí eu vou dar um exemplo. Fui no mercado no final de semana, os pais vão com as crianças, mas elas não podem ser crianças. Porque ali, se ela está brincando em empilhar as latinhas dentro do carrinho, está atrapalhando o roteiro daquela família. E aí, por que eu estou te fazendo essa fala, Jonathan? Porque ainda parece que mesmo com a ideia de infância garantida pela Constituição, ECA, LDB, todos os documentos legais, a infância ainda não é vivenciada na sua plenitude quando a gente fala dos espaços infantis de brincadeira, que é em qualquer lugar. A criança brinca em qualquer lugar. E é sobre isso que eu queria que você discorresse nesses tempos aqui, já caminhando para o final da nossa live. Olha, isso ao mesmo tempo, essas restrições do próprio brincar, e aí você trouxe esse exemplo do próprio supermercado, eu relembrei aqui a minha infância, Estela, enquanto criança, eu ia no supermercado com meu avô, aí eu lembrei aqui, indo de Fusca, no Rio de Ai, Janeiro, delícia! sabe? E chegando no supermercado, eu me deparava com os carrinhos, que não tinha só o carrinho para adulto, tinha um carrinho também para criança. Sim. Eu adorava aquilo, sabe? Porque era realmente assim, algo que movia e, ao mesmo tempo, quando no seio familiar dizia, vamos ao supermercado, eu dizia, opa, também quero ir. E aí, logo quando saía, chegava ali no supermercado, eu já pegava esse carrinho do meu tamanho, sabe? Uhum. Eu não sei, as pessoas que estão assistindo relembram também esse momento, sabe? Hoje em dia eu chego no supermercado, eu não me deparo, né, com essas, com mobiliários ou até mesmo equipamentos, sabe, objetos que estão ali a uso da própria criança, porque também a criança faz compras, embora o seu pai e a sua mãe, né, ou o seu responsável que vai efetuar ali o pagamento, mas paralelo a tudo isso,
ele que estaria no movimento do brincar, sabe, diariamente. E essas restrições não são benéficas para o desenvolvimento humano, sobretudo para o desenvolvimento infantil, sabe? O quanto que uma criança que brinca, ela está experimentando, ela está simbolizando, no processo de imaginação que combina aí muitas situações que, ao mesmo tempo, forjando a identidade moral, a ética desse ser. Quando a gente olha para esse momento de adultos, ao mesmo tempo até preocupação de um educador, família, olha, para de brincar, sabe? E aí o movimento do tolir, né? O espaço do outro. E eu recordo recentemente, até para falar do espaço, as pessoas aqui do Brasil trazendo debate o direito à própria cidade, o direito, né, do viver essa cidade em todas as aí quando chama a cidade, a gente acaba pensando também em todos os outros espaços, né? No supermercado, no cinema, sabe? Ainda caminhar dentro do shopping. Esta semana mesmo, eu estou caminhando com os meus alunos, levando eles no shopping, para poder a gente assistir uma sessão de cinema. Assim, o movimento vai gestando, sabe, aproximações também com a própria sociedade. Porque esta criança faz parte da vida social e dali criando regras, né, de convivência, de postura. Sabe? Quando eu digo como que você chega até uma tendência de solicitar algum produto que não está ali ao seu alcance, e a criança está vendo tudo, sabe? A partir desse também, esse lugar, né? Então, é importante que adultos, gestores, professores, famílias, sabe, tenham esse olhar atencioso para essas questões. E aí, Estela, eu acho que já posso pegar o gancho aqui para a próxima que você me Pode. fez? Ou não? De quê? Qual é a Quando próxima? você vai falar sobre do recreio, ou tem uma Então outra? fala do recreio, vamos lá. Ótimo, ótimo, ótimo. Quando você traz essa indagação, sabe, Estela, é algo que tem me movido também na atualidade, de pensar esses lugares também de restrição e, sobretudo, no espaço educativo. E quando eu estou chamando de espaço educativo, a escola, sabe, que é a representação de uma sociedade. Como que as escolas, né, vêm criando formas ou maneiras de dizer: opa, menino, você não vai brincar. Menina, acabou a sua brincadeira hoje, sabe? E eu vejo que tem todo um movimento, assim, da gente pensar esse lugar da infância, e aí é uma crítica que eu faço, da infância como sinônimo de punição, sabe? Se a infância é esse lugar do direito ao brincar, do direito à brincadeira, por que eu preciso punir um indivíduo esse lugar do brincar, do interesse, do prazer, retirando por conta de tais e tais e tais e tais comportamentos, atitudes, ações? Eu não estou defendendo aqui que o professor ou o profissional do campo da educação não precisa, de fato, sentar, conversar, dialogar, criar estratégias para, de fato, que essa criança não venha modificar o seu comportamento, a sua atitude. Mas a gente precisa estar seguro o suficiente quais as estratégias que estamos criando dentro desse espaço para não deixar à parte o que é primordial para a vida humana e, sobretudo, para o desenvolvimento infantil, entende? E aí, Estela, o que eu espero daqui a algum tempo, sabe, que a gente volte, sabe, para essa live e pensa: que bom que conseguimos, sabe, avançar nesse sentido e nessas discussões. Hoje nós temos estudos dentro da sociologia da infância, pensando essa infância como aspecto plural, integral, sabe? Onde esse sujeito, ele dá encaminhamentos a partir da sua voz, da sua narrativa. Então, quando a gente começa a retirar tudo isso, o que fica, né? O que fica para as crianças? Eu, Jonathan, enquanto adulto, eu adoro brincar. Você também, Estela. Então, assim, imagina a gente tirar tudo que é bom, né? Mas como que a gente vai gestando esse lugar de direito, de potência, sendo repetitivo na minha fala, sabe? No sentido de provocar a cada pessoa que está me assistindo nesse momento o quanto é importante que essa criança brinque, né?
há uma frase bastante emblemática, tanto na minha tese de doutorado, quanto nas palestras e nas conversas. Realmente, o lúdico que habita em mim saúda o lúdico que habita em ti. Então, Jonathan, com esse lúdico que habita em mim, que habita em você, eu vou fechando por aqui essa live. A gente vai se encontrar novamente, tenho certeza disso. E eu peço que esse lúdico habite os nossos estudantes também. E vão ficando por aqui. Agradeço a sua parceria de sempre. Tchau, tchau.